Olá, prezados alunos, quem está falando é vosso professor Esdras Bento, com introdução aos livros proféticos. Desde o início dos nossos estudos, nós estudamos o Pentateuco, estudamos os históricos, os poéticos e agora estamos finalizando com os livros proféticos. O principal objetivo é descrever a formação dos livros proféticos e apresentar uma síntese também dos livros proféticos. Obviamente não será possível apresentarmos uma síntese dos 17 livros, mas esperamos que com a abordagem geral a qual nós faremos, você possa ter uma ideia, uma compreensão geral dos livros dos profetas. Lembrando sempre, a nossa aula é uma introdução, ela te prepara para você aprofundar seus estudos mais adiante. No próximo período, você terá, portanto, um semestre inteiro para estudar cada uma dessas divisões: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. A nossa aula é justamente para dar o nivelamento para você poder compreender com mais profundidade as aulas de proféticos, como também dos poéticos, dos históricos e do Pentateuco. O que justifica estudarmos algo como os livros proféticos? Em primeiro lugar, porque eles compõem 17 livros dentro do conjunto do cânon protestante. Segundo, há profecias não apenas nos proféticos, mas há profecias espalhadas por toda a Escritura. E procurar entender naturalmente a natureza dessas profecias, principalmente pelo seu próprio gênero literário, favorecerá o aluno na compreensão do próprio livro e, consequentemente, da própria profecia. Então, à medida que o aluno conhece os livros proféticos, ele tem diretamente fundamento para conhecer mais profundamente a teologia do Antigo Testamento no que diz respeito tanto aos livros históricos quanto também aos livros proféticos. Quando nós falamos pela designação de título de livros proféticos, obviamente nós estamos se referindo a uma relação de livros que tem como forma fundamental a profecia. Então, quando falamos diretamente de profetas, em nosso cânon, nós dirigimos a expressão livros proféticos aos 17 livros que começam com o de Isaías e terminam com o livro de Malaquias. No cânon cristão, esses 17 livros são divididos diretamente em 5 e 12. Os primeiros 5 são chamados profetas maiores, que vão de Isaías até Daniel, e os outros 12 seguintes são chamados de profetas menores, que se inicia com Oséias e terminam com Malaquias. Quando nós falamos diretamente da designação desses livros, obviamente que temos que entender um pouco de sua classificação. Vamos começar então com a classificação dos livros dos profetas maiores. Quando falamos dos livros profetas maiores, nós temos pelo menos duas classificações fundamentais que também se estabelecem na classificação dos livros proféticos menores. Primeiro, livros que são considerados pré-exílicos, como é o caso, por exemplo, de Isaías e Jeremias, e livros que são considerados exílicos, como Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. É importante a gente observar que quando nós falamos da subdivisão dos profetas maiores, classificando-os como pré-exílicos, nós estamos tomando como referência o cativeiro babilônico, 586 a.C., como referência. E nesse caso,
descreve, obviamente, uma história e profecias que antecedem ao exílio babilônico, como é o caso de Isaías e Jeremias. Jeremias, em nossas Bíblias, no nosso cânon, na maneira como se apresenta na Bíblia protestante, ele possui cerca de 66 capítulos e 1.292 versículos. Já o livro de Jeremias ele é composto com 52 capítulos, 1.364 versículos. Lamentações tem 5 capítulos, 154 versículos. Ezequiel, 48 capítulos e 1.273 versículos. E Daniel, 12 capítulos e 357 versículos, comparando com a Bíblia Almeida Revista e Corrigida e Almeida Revista e Atualizada. Quando falamos então de exílicos, estamos designando especificamente aqueles livros que se desenvolvem durante o exílio babilônio. Uns livros são escritos antes do exílio, que o anunciam, e outros livros são escritos no período do cativeiro. Esses livros que são escritos no cativeiro ou durante o período do cativeiro são chamados diretamente de Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são livros dos profetas do cativeiro. Quando nós falamos de Lamentações, é sempre bom a gente observar, como eu já falei para vocês numa outra ocasião, que a estrutura do livro de Lamentações é uma estrutura poética. Mas, no entanto, o livro de Lamentações está entre os profetas. E isso se deve por duas razões. Em primeiro lugar, porque em seu significado histórico ele celebra o evento trágico e significativo que separa os profetas pré-exílicos dos exílios. Por exemplo, pré-exílicos Isaías e Jeremias e exílicos Ezequiel e Daniel. Lamentações faz uma interseção entre esses dois livros. Por quê? Porque ele é uma elegia que celebra diretamente a destruição de Jerusalém, a interrupção da dinastia davídica e a dispersão do povo da aliança. Consequentemente, a função do livro de Deuteronômio, a função do livro específico de Lamentações é entoar um cântico de lamento pela interrupção da dinastia davídica, pela destruição de Jerusalém e pela dispersão do povo da aliança. Então, esse significado de Lamentações entre os profetas não é apenas porque ele deriva-se de um profeta que é Jeremias, mas diretamente por ele fazer essa interseção entre os profetas pré-exílicos e exílicos e com a sua teologia celebrar de modo fúnebre a destruição da cidade sagrada, a interrupção da dinastia davídica e a dispersão do povo da aliança. Quando nós falamos especificamente do ofício profético e da sua instituição, é bom sempre pensar e saber que o ofício profético organizado em Israel, ele remonta aos dias do profeta Samuel. Foi exatamente Samuel quem deu origem ao ofício de profeta como uma ordem ou como uma classe organizada, como vai dizer Jeremias no capítulo 18, versículo 18, onde está o sacerdote, onde está o profeta, onde está o sábio, que eram 3 instituições em Israel. Então, nesse caso especificamente, você tem diretamente o ofício profético e a sua institucionalização, que começa com o profeta Samuel, que é dito diretamente, reconhecido como um dos primeiros profetas, ou melhor dizendo, vamos chamá-lo aqui, dentro dessa classificação, como o primeiro dos profetas. Diz Atos dos Apóstolos 3:24. E todos os profetas, desde Samuel,
todos quanto depois falaram também anunciaram estes dias. A ideia aqui que eu quero destacar é o fato diretamente de Samuel ser contado como um dos primeiros profetas. Se você perceber bem, as escolas de profetas elas foram fundadas a partir dos dias de Samuel e não anteriormente delas. A primeira menção dessa classe organizada é a escola que fora fundada por Samuel, que ficava em Ramá, como nos diz 1 Samuel 19:20. Provavelmente essas escolas eram centros da vida religiosa, onde a pessoa buscava comunhão com Deus mediante a oração, a meditação, e é evidente que estudavam as profecias, inquirindo sobre o tempo de seu cumprimento, como nos dá a entender 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Além de que eles se recordavam dos grandes feitos de Javé no passado. É provável que através dessas escolas é que cresce em Israel uma ordem profética reconhecida, como nos apresenta 2 Reis capítulo 2, versículo 3 e 5. Quando falamos então assim de profetas como uma ordem, nós precisamos primeiro designar uma questão importante, que é o profeta normativo. Sabe-se que mesmo antes da organização dos profetas como uma ordem, eles remontam aos primórdios bíblicos. Por exemplo, Abraão, Moisés e o próprio Samuel são usados como referências do ministério profético que se instituiu. Então, quando Samuel institui o ministério profético, ele tem uma referência ao passado designado diretamente por Abraão e Moisés. Só você ver Deuteronômio 18:15, Juízes 4:4, 2 Reis 22:14, 1 Samuel 3:20, que você vai encontrar essas afirmações que eu estou dizendo agora para vocês. Então, em Gênesis capítulo 20, versículo 7, como no Salmo 105:15, Abraão é designado como o primeiro profeta, ou diretamente a pessoa quem a Escritura chama pela primeira vez como profeta. Mas, na verdade, a normatização do ministério profético veio através da vida e pessoa de Moisés, que passa a constituir um padrão de comparação para todos os profetas futuros. Leia o Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 19 e 34:10, que você vai ver como Moisés passa a ser ele próprio um padrão. Então, as principais características posteriores encontradas nos profetas, eles eram a priori regulamentados principalmente através da experiência profética de Moisés, como nós apresentamos aqui. Os profetas eles deveriam ter uma chamada específica e particular de Deus. Olha só, conforme esses textos que eu reuni para vocês, o objetivo primário da chamada profética era introduzir o indivíduo à presença de Deus. Confira isso em Jeremias 23:18. Assim, o profeta ele aparecia perante os homens na qualidade de um homem que se apresentara diante de Deus, como se apresenta em Êxodo no capítulo 10, versículo 16 ao 16, tal como ocorrera com Moisés. Então, o sinal preponderante que marcava a validade de um profeta e sua profecia era uma chamada específica de Deus para esse mistério. Essa chamada dava ao profeta crédito de entrar diretamente na presença de Javé, a fim de receber dele a mensagem. Então, muitos profetas tinham consciência de sua chamada e não poucas vezes, pessoal, a registravam. É o caso de Amós, capítulo 7, versículo 5, Isaías 6, Jeremias 1 e Ezequiel 3. Então, através dessa consciência profética, o profeta experimentava uma obrigação de exercer o seu ministério, às vezes contra a sua própria vontade, como no caso do profeta Jeremias, como se nos apresenta em Jeremias no capítulo 20, do versículo 7 a 18. Então, além dessa chamada específica, da qual o chamamento de Moisés instituiu como padrão para o profeta, também o título de homem de
Deus. Se você prestar atenção nos textos que aí estão, esse título, Isra Elohim, exprimia, na verdade, o conceito que os homens tinham dos profetas e expressavam a estreita associação na respectiva pessoa com o próprio Deus. Por exemplo, o próprio Eliseu, ele é designado cerca de 29 vezes de homem de Deus, de Isra Elohim. Então, trata-se de um título que inicialmente foi dado a Moisés, porque designava Moisés como uma pessoa que entrava na presença de Deus, ouvia a mensagem de Deus e comunicava ao povo, e assim como ocorreu com Moisés, continuou sendo empregado até o fim da monarquia. A intenção era expressar principalmente a diferença de caráter entre o profeta e os homens regulares, comuns. Isso é muito claro nas palavras ditas pela mulher sunamita em 2 Reis 4:9. Vejo que este é homem santo de Deus. Quando então nós observamos que Moisés serve como modelo para os profetas, quando vemos, portanto, que os profetas foram instituídos como uma classe por Samuel, inaugurando a escola de profeta em Ramá, obviamente nós temos que refletir então sobre as 3 classes de profetas que nós encontramos dentro do contexto do Antigo Testamento. O primeiro deles é aqueles que nós vamos designar como profetas orais. Quando nós falamos de profetas orais, está de claro designando aqueles profetas que limitaram-se à elocução, sem preocupar-se em registrar a sua profecia por meio da escrita. No primeiro momento, nós falamos assim de profetas orais, mas você deve entender o seguinte: não é que esse profeta não escreveu, é que não chegou até nós profecias desse profeta, embora alguns dos profetas orais tenham feito textos. Só que esses textos não entraram dentro do cânon, embora o hagiógrafo tenha usado muito dos textos desses profetas orais para compor a sua história. É o caso de 1 Samuel 22:5, que fala de Gade, 2 Samuel 12:1, que fala de Natã, 2 Crônicas 9:29, que fala de Ido, 1 Reis 11:29, que fala de Aías, não é isso? 1 Reis 17:1, que fala de Semaías, e assim vai sucessivamente. Então, 2 Crônicas 15:1 fala de Azarias, e vai assim sucessivamente. Então, nós temos diretamente daqueles que são designados como profetas orais, textos, mas não temos livros diretamente deles proféticos, como Isaías e Jeremias. Então, esses profetas orais profetizaram e não chegou até nós diretamente os seus textos. Eles não entraram no cânon, embora o cânon se refira que eles tenham escrito história de reis e refere-se não poucas vezes como livro do profeta Ido, livro do profeta Aías. Então, são reconhecidos não apenas como profeta, mas também como tendo escrito. Mas esses escritos não chegaram até nós, e daí, portanto, eles são designados como profetas orais unicamente com a intenção de se opor aos profetas verbais ou da escrita, não é isso? Que são diretamente aqueles profetas que têm o registro de suas profecias no cânon bíblico. Então, os profetas das escritas são aqueles que se preocuparam em registrar por escrito suas exortações, admoestações, consolações e previsões futuras. E esses profetas eram também profetas orais, obviamente. Mas nesse caso, nós utilizamos a diferença entre oral e verbal ou da escrita para designar diretamente mais o livro do que o próprio personagem ou ministério. Ok? Então, foram profetas da escrita, como se entende hoje, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, entre outros. Além dessa designação, nós temos também uma outra muito interessante, que é o profeta cultico.
Aqui é muito importante, porque os profetas culticos geralmente eram aqueles em que a profecia estava moldada de uma forma litúrgica. O texto de 2 Crônicas 20, por exemplo, pressupõe que os profetas culticos estavam ligados ao santuário, trabalhando juntamente com o sacerdote, incumbidos do aspecto sacrificial da adoração, como aparece em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 21 a 24. Então nós temos a figura de Jaaziel, que era considerado levita, e esse levita estava ligado diretamente ao culto, e que ele, segundo o versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 20, ele era dotado do dom ministerial do profeta. Ele era, portanto, um profeta cultico, ele tinha o dom da profecia. E em alguns salmos você vai perceber que é uma indicação desse mesmo fenômeno. Se você ver o Salmo 66, 75 e 82, por exemplo, você vai ver que nesses salmos há uma seção em que uma voz fala na primeira pessoa do singular, que é da resposta diretamente oracular, do profeta associado com culto, que apresenta diretamente uma declaração contemporânea de Deus ao seu povo. Veja, por exemplo, diversos salmos onde que há uma mudança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Quando você ouve essa expressão, aquietai-vos, você percebe que diretamente no salmo há toda a congregação reunida, cantando, salmodiando, e diretamente há uma interrupção das vozes pessoais, e nesse caso, portanto, entra diretamente a mudança do plural para o singular, que é da resposta oracular ligada ao profeta que está associado ao culto, ao levita, onde ele faz uma declaração espontânea, profética da vontade de Deus dentro do próprio contexto do cântico. Então, tratava-se de um organismo profético litúrgico instituído pela vontade de Deus por meio do profeta Gade, é o que diz 2 Crônicas 29, 25, quando, na verdade, instituiu as corporações dos cantores no templo. Então, esses profetas culticos, na verdade, eram geralmente levitas que recebiam a mensagem de Javé para comunicar ao povo, principalmente em momentos de muita crise, quando o povo então ia buscar a presença do Senhor. Essa perspectiva ela é muito interessante porque provavelmente esse profeta cultico ele profetizava seguindo a mesma canção, o mesmo ritmo, a mesma melodia da qual a comunidade de adoradores estavam, portanto, designando o seu cântico. Então, quando você olha sobre essa perspectiva, você vê uma questão muito interessante a respeito diretamente da ação de Deus. Olha só esse salmo aqui, preste atenção, 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja esse refrão da comunidade. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança,
queima os carros no fogo. Olha a mudança aqui. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. E como a comunidade responde? No verso 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Observaram aqui a mudança da terceira para a primeira pessoa? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fiz a leitura na Nova Ara, não é isso? Então, quando a gente olha essa função designada dos profetas, a gente entende que, apesar de ele profetizar, alguns profetas tinham seu ministério designado diretamente como oral, verbal ou então cultico, ok? Um outro assunto interessante que nós devemos observar a respeito dos profetas são as suas funções, principalmente designada pela escrita, pela linguística, que é o caso da expressão Navi, que literalmente quer dizer profeta. E a gente pode entender, portanto, que a função dos profetas devem ser entendida no primeiro momento a partir dos vocábulos que o descreve, ou que descreve diretamente o ofício profético. Vamos entender no primeiro momento. Quando nós falamos a palavra profeta, você observa que a palavra profeta ela é semelhante à palavra pronome e é semelhante à palavra prover. O que existe de relação entre a palavra pronome, profeta e prover? Todas as palavras têm o prefixo pro. Quando você vai entender a missão do profeta, você deve compreender que geralmente nós ligamos o profeta a uma profecia que revela o futuro. Então, se profeta fosse alguém inicialmente designado como alguém que revela simplesmente o futuro, então a palavra profeta estaria mais ligado à palavra prover, porque o pro de prover significa de antecipação. O que é provisão? O que é prover? É se antecipar a uma necessidade. Por isso que Yahvé é chamado de Yahvé Jireh, o Deus que provê. Porque ele antecipou-se à necessidade do sacrifício, suprindo, portanto, aquela necessidade. Então, nesse caso, se o proto-profeta tivesse ligado a prover, a função específica do profeta seria anunciar o futuro. Mas você pode ler as profecias dos profetas, que nem sempre diretamente suas profecias estão ligadas especificamente a anúncio do futuro, mas principalmente condenação dos pecados dentro do seu próprio contexto. Mas se você olhar para a palavra pronome, o que é um pronome? O pro de pronome é diferente do de prover. O de prover é de antecipar. O de pronome é no lugar do. Então, quando a gente usa um pronome, nós estamos colocando diretamente algo no lugar do nome. É algo que fala em vez do nome. Eu, digo tu, digo ele, para não dizer Esdras, José ou Maria. Então, o pronome é aquilo que vem junto com o nome, não é isso? Ou o pronome é aquele que vem no lugar do nome. Ok? Então, através de um pronome, você faz a referência à coisa sem diretamente nomeá-la. Como é o caso de pronomes demonstrativos, como também dos pronomes pessoais também. Se você perceber, o pro de profeta não tem diretamente o sentido de antecipar, como na palavra prover, mas no lugar de, como na palavra pronome. E esse primeiro significado, unido ao termo grego phemi, que significa falar, você pode definir o profeta como uma pessoa que fala no lugar da outra.
E provavelmente é esse o sentido usado no profeta normativo Moisés, no capítulo 7, versículo 1 de Êxodo, quando Deus diz que Arão será o teu profeta, porque ele falará no teu lugar. O que significa, portanto, que a função do profeta não seria diretamente prever o futuro, mas falar em nome de alguém. Por isso que o profeta tem a frase padrão, que é a voz de Deus por detrás da voz do profeta, que diz: assim diz o Senhor. Isto é, o profeta falando no lugar do próprio Deus. Tendo isto em mente, então, podemos entender porque a profecia não é de particular elucidação, mas a razão pela qual homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como diz 2 Pedro 1:21, porque ele está falando no lugar e em nome de Deus sobre inspiração do Espírito Santo. Então, os termos mais comuns ao profeta, além desse já estabelecido pela designação profeta, é também o termo navi. Esse termo navi, não é isso? Esse termo navi, que é um dos termos mais comuns dentro do Antigo Testamento para descrever o profeta, ocorre, segundo o Pesker, no vocabulário do Antigo Testamento, ocorre mais de 309 vezes, das quais 92 somente em Jeremias. Agora, quando você vai olhar a raiz da expressão navi, você vai observar que ela procede de uma raiz hebraica cujo significado é ferver, borbulhar, líquido em ebulição. O Robert Culver, ele assinala que se essa posição estiver correta, o profeta seria alguém que extravasa palavras, como aqueles que falam com mente fervorosa sobre inspiração divina, como os profetas e poetas. Então, o profeta seria aquele que ferve com a inspiração ou com a mensagem divina, sugerindo assim o despejar de palavras gerada por animação fervorosa ou por inspiração divina, como afirma Sidlow Baxter. Então, o termo hebraico em apreço, ele foi captado pelo termo grego profetês, que significa falar por, representar, ou ainda alguém que fala em lugar de outra pessoa. Dá uma olhada em Êxodo 4:16 e Êxodo 7:1 que você vai ver isso aí. Então, segundo a etimologia de Navi, a função de um profeta é agir como embaixador ou mensageiro divino, anunciando a vontade de Deus para o seu povo, e especialmente em época de muita crise. Então, o Navi era alguém que não falava de homem para homem, mas uma pessoa que estava investida da autoridade de Deus para falar em seu nome aos pecadores. Nesse caso, portanto, Navi é considerado um orador, quem foi confiado uma missão. Deus fala ao Navi, o qual precisa transmitir exatamente o que recebe, o que pressupõe, naturalmente, o mecanismo da inspiração profética como um ato pelo qual Deus coloca as palavras na boca de seus profetas. Deus disse a Moisés: suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Deuteronômio 18:18. De modo semelhante, Deus disse a Jeremias: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias 1:9. O outro termo, na verdade, muito comum é a palavra roser. A palavra roser, literalmente, significa vidente e se refere àquele que tem visões. O vocábulo, na verdade, ele indica aquilo que está por trás do pronunciamento inspirado do profeta. O profeta era primitivamente chamado de rosé ou vidente, como é o caso de Samuel, 1 Samuel 9:9, 2 Samuel 24:11, 2 Crônicas 33:18 e 35:15, trata diretamente do profeta como vidente, porque, obviamente, era sobrenaturalmente capacitado a ter visões e a ver aquilo que se encontrava além do conhecimento humano comum.
É o que nos dá a entender Jeremias 23:18. Então, Culver, que é um autor do importante artigo sobre o profeta no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, ele vai designar, portanto, que a palavra roçar, que é um dos 3 vocábulos para profeta do Antigo Testamento, ele vai dizer, olha só a expressão que ele vai dizer, que essa palavra rosé está diretamente derivada da palavra roçar, e essa palavra rosar vai aparecer em 1 Crônica 29 da seguinte forma: os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel, o vidente, Roer, nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, Rose. Então você tem o vidente, Roer, nas crônicas do profeta você tem a expressão Navi, e nas crônicas de Gade, o vidente Rose. Essa, na verdade, era a credencial de um profeta verdadeiro de Deus, penetrar infalivelmente no futuro e revelá-lo. Essa habilidade autenticava a sua mensagem como sendo divina, porquanto somente Deus conhece o futuro. Por intermédio, portanto, dessa função profética, Deus chama a atenção para seu programa futuro em relação a Israel e às nações. Outro ponto importante que a gente deve verificar é a mensagem dos profetas. Quando falamos sobre a mensagem dos profetas, é bom a gente nos perguntarmos o que os profetas falam. Qual a mensagem que eles comunicavam? No primeiro momento, a gente pode dizer, de forma básica, que os profetas anunciavam a palavra do Senhor. É frequente, portanto, nas páginas do Antigo Testamento a expressão "assim diz o Senhor", como um recurso emblemático que ratifica a procedência da profecia e o caráter infalível da mesma. Além dessa expressão central, a mensagem dos profetas é acompanhada de atos simbólicos que, tal qual uma imagem esculpida no pálido mármore, vai dizer o Walter Wolff, era registrada concretamente no coração de pedra da nação judaica. O Walter Wolff, ele diz o seguinte, olha, os relatos das ações simbólicas dos profetas esclarecem o uso da linguagem profética em geral. Não apenas a pessoa, mas também o comportamento do profeta esclarece a nova intervenção de Yahvé na vida de seu povo, que está diretamente ligado aos atos simbólicos, como o refrão "assim diz o Senhor". Então, esse refrão "assim diz o Senhor", ele era atestado de 2 formas, segundo nos vai apresentar o Walter Wolff. Em primeiro lugar, através de palavras com autoridade divina, onde várias vezes os profetas punham seus oráculos em formas de parábolas ou alegorias, seguindo o estilo poético de sua época. Dá uma olhada em Isaías capítulo 5, versículo 1 a 7, 2 Samuel 12, 1 a 7, Ezequiel 16 e Ezequiel 17, você vai ver isso aí. Segundo, através de ações concretas ou atos simbólicos, que eram chamados oráculos por ação. Muitos desses profetas eles serviram-se de potentes recursos audiovisuais cênico ao executarem atos simbólicos que encerravam a sua mensagem. Olha, veja só, por exemplo, Isaías, capítulo 20, versículo 3, diz que Isaías andou 3 anos descalço e nu por sinal e prodígio sobre a Etiópia. Jeremias 18 recomenda descer à casa do oleiro. Oséias, capítulo 1, versículo 2, é orientado a casar-se com uma mulher prostituta para que a sua vida fosse uma viva pregação da infidelidade do povo e do amor do Senhor. Ezequiel diz o capítulo 4, do 1 a 3, que ele cercou uma cidade em miniatura e escavou através do muro da casa, Ezequiel capítulo 21, versículo 1, para designar a mensagem, o ato de Javé. E o próprio profeta Aías, em 1 Reis 11, 29, ele rasga sua roupa em 12 pedaços e entrega 10 a Jeroboão. Então,
Esses atos, que também são chamados de oráculos por ação, que são atos simbólicos, eram um auxílio visual associado principalmente à eficácia da palavra entre os hebreus. O texto de 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 em diante, ilustra eficazmente a relação exata em que o símbolo estava relacionado à palavra, em que ambos estavam em relação aos acontecimentos. A palavra corporificada, pessoal, no símbolo, é extremamente eficaz e impossível que deixe de ser cumprida, porque exatamente como está no símbolo, aquela palavra haverá de se efetuar. Então, uma outra questão a respeito da mensagem dos profetas, para além de anunciar a palavra do Senhor, é que os profetas anunciavam mensagens para a sua época, que é, de fato, a palavra do Senhor. Mas estamos designando esse ponto aqui para especificar a missão precípua do profeta dentro da relação das palavras Navi e Rose. Então, os profetas anunciavam mensagem para a sua época. Essa era uma das mais importantes funções dos profetas, que era a interpretação dos fatos passados e presentes. Então, nesse sentido, as profecias podiam referir-se ao passado ou ao presente, assim como ao futuro. No primeiro caso, é uma palavra inspirada em antecipação. A mensagem profética, quando não se refere ao futuro, é, portanto, uma declaração da verdade sobre qualquer assunto recebida por direta inspiração da parte de Deus. Então, especialmente na mensagem dos profetas pré-exílicos, nós temos as seguintes mensagens. Em primeiro lugar, combate aos pseudos profetas. Então, eram combatidos, na verdade, aqueles que se preocupavam em agradar ou em ser popular. Aqueles profetas que diziam aquilo que o povo gostaria de ouvir. Você vai ver essa condenação, Oséias 4:5, Isaías 3, do 1 a 3, 9:14, 28:7, Jeremias 5:31 e assim. Jeremias, por exemplo, capítulo 23, descreve o falso profeta como, em primeiro lugar, imoral e que não reprova a imoralidade dos outros. Aquele que prega uma paz artificial fabricada por homens, alguém que profetiza sem ter ouvido e visto a palavra do Senhor, isto é, sem ter tomado conselho e ordem de Deus, e aquele que se esforça por criar suas próprias profecias. Além desse ponto aí, um outro ponto muito importante é o combate à idolatria, como por exemplo ocorria com os profetas cultos, como está em 2 Crônicas 20:14, que exortava os clérigos e os adoradores contra as influências pagãs no culto a Deus. Como também anunciava o culto correto na sua forma, mas também condenavam aquele culto que aparentemente estava correto na forma, mas destituído de sua sinceridade, hipócrita ou vazio. É o caso de Isaías 29:13. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, muitas vezes os profetas usavam expressões austeras para repreender a hipocrisia religiosa, o intenso ritualismo, o completo formalismo e a exacerbada carnalidade cultica. É só você ver diretamente no capítulo 1 de Isaías, como ele comenta esses assuntos. Mas também os profetas, principalmente pré-exílicos, eles combatiam principalmente e anunciavam um futuro lúgubre. Não é isso? Profetas que atuaram antes do cativeiro, eles costumavam ser chamados de profetas do juízo. Por exemplo, no Reino do Norte, os profetas Amós e Oséias alertavam para o cativeiro assírio que se aproximava. No Reino do Sul, todos os profetas, especialmente Isaías e Jeremias, pregavam que o povo teria a mesma sorte do reino vizinho caso não se voltasse para o Senhor. Se você ler Jeremias 23:33, você vai perceber que ele assevera que alguns clérigos do seu tempo e parte do populacho zombavam da sua profecia por causa de suas palavras sombrias, perguntando-lhe:
qual é a sentença pesada de Deus para hoje. Mas você deve observar que é muito importante lembrar a razão das severas palavras dos profetas. A razão é óbvia, não é isso? A razão pela qual os profetas não principiam com a mensagem de paz é porque a paz verdadeira, a paz de Deus, vem somente por meio da santidade, da retidão e do arrependimento. Então, essas profecias, elas declaram um juízo divino contra a falta de fé e a iniquidade do povo, mas prometem a restauração depois de um período de provação ou exílio, que é agora a mensagem acerca de um futuro promissor. Então, essa é a tônica dos profetas que atuaram durante e após o cativeiro, a esperança para o futuro. Dizia, portanto, a respeito não apenas ao futuro próximo, que seria a volta do cativeiro, mas também a um futuro distante, quando as promessas dadas a Davi terão seu fiel cumprimento e o reino será restabelecido em glória. Então, muitas dessas profecias se cumpriram em Cristo e outras ainda estão por se cumprir. Nesse caso de um futuro promissor, há também mensagens acerca de uma nova aliança ou de uma nova dispensação. Nem sempre os profetas conseguiam discernir os significados de suas predições proféticas. Embora tivesse falado da extensão da graça sobre os gentios, não compreenderam, obviamente, tudo o que estava envolvido na salvação oferecida por Deus aos gentios através do sofrimento daquele que era desejado pelas nações. Eles profetizaram sobre a riqueza da glória entre os gentios, como diz Colossenses 1:26. No entanto, esse mistério esteve oculto dos séculos e das gerações. Não é isso? Foram capazes de investigar acuradamente acerca da ocasião em quais circunstâncias oportunas este projeto salvífico seria posto em execução, sem, contudo, discernirem os seus significados principais, como vai dizer 1 Pedro 1:10, e nem a época do seu cumprimento, que é o Gálatas 4:4 nos informa isso. Então, os profetas predisseram tanto o sofrimento, Isaías 53, quanto a glória do Messias, Isaías 11, sem distinguir que ele sofreria em sua primeira e seria glorificado na segunda. Então, os profetas diretamente, eles recebiam suas mensagens do Senhor. Eles falavam movidos pelo Espírito Santo, e é bom você entender que a palavra movido, de 2 Pedro 21, literalmente significa carregado e designa a ação divina no processo da inspiração profética. A mensagem profética jamais foi produzida pela mente ou perspicácia do profeta, pois ele falava somente o que o Espírito Santo desejasse que falasse. Isso, porém, não anulava a individualidade e personalidade do profeta, como afirma a teoria do ditado mecânico. Antes, porém, privava-o de erros. A forma pela qual recebia a mensagem nem sempre está relatada, porque alguns profetas diziam que ouviam a voz do Senhor, como Oséias e Jeremias, enquanto outros, como Amós, Ezequiel e Daniel, tinham visões. Então, os livros proféticos frequentemente mencionam essa atividade de Deus na transmissão da palavra profética. Por exemplo, a mão do Senhor estava sobre o profeta, Isaías 8:11. O Espírito do Senhor caiu sobre o profeta, Ezequiel 11:5. A palavra do Senhor veio sobre o profeta, Joel 1:1. O profeta tomava conselho com o Senhor, não raras vezes via e ouvia as palavras proféticas, Jeremias 23:18. Deus falou pelos profetas, é o que diz Hebreus 1:1, e o Espírito de Cristo estava neles, como diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Um outro ponto importante que a gente deve observar, e eu vou passar rapidamente sobre isso aqui, são os gêneros literários proféticos. Nós já especificamos que os profetas tinham o hábito também de falar por meio de atos simbólicos que são designados como profecia por meio de ato, ou que são aquelas representações que os profetas
faziam. Eu acabei esquecendo a palavra exatamente aqui, que era um ato simbólico, não é isso? Que era um oráculo por ação. Achei a palavra, oráculo por ação. Então, além da perspectiva do oráculo por ação, a própria profecia, na forma como ela é escrita, ela tem um gênero específico. Já temos o gênero literário, que é a profecia. Viu? No meu livro da História à Palavra, a Teologia da Revelação em Paul Ricoeur, eu falo bastante sobre o gênero literário profético. E eu recomendo que você vá lá, dá uma lida para ver como nós trabalhamos essa questão do gênero profético, que inclui algumas das questões que eu há pouco já falei com vocês. Mas, no entanto, queria que você percebesse que os profetas do Primeiro Testamento, eles se utilizaram de uma gama de meios para poder expressar a sua profecia. Olha, não é fácil colocar em ordem diretamente as profecias dos profetas em gêneros, porque eles fazem parte diretamente de um conjunto extenso da profecia, na qual não poucas vezes o profeta, numa mesma profecia, vai intercalando alguns gêneros. Mas, de modo geral, a gente pode descrever a profecia de salvação, a profecia de desgraça, que eu já cheguei a comentar sobre a mensagem dos profetas, e relatos. Né? A profecia de salvação, como a profecia de desgraça, está ligada diretamente à mensagem dos profetas. Mas eu estou apenas querendo mostrar aqui rapidamente o gênero, como o profeta fazia isso. Então, no primeiro momento, é bom entender que quase todas as culturas do Antigo Oriente Próximo, eles conheciam bem os profetas e suas mensagens. Né? Eles eram realmente homens capazes de transmitir de modo sensato, claro, a mensagem de Deus, tanto para o rei quanto também para o povo. Nessa perspectiva, portanto, você vai encontrar uma série de coletâneas proféticas que são profecias de salvação e, de modo particular, principalmente nas passagens geralmente consideradas de origem pós-exílica. Mas um dos exemplos mais característicos é o de Isaías, capítulo 40 ao 55, onde você tem diretamente esse gênero profético. Por exemplo, se você olhar as três principais divisões de Isaías, de 1 a 39, de 40 a 55 e de 56 a 66, você vai perceber que o gênero profético usado na primeira sessão é um gênero profético de desgraça, de condenação dos pecados de Judá. Mas do capítulo 40 ao 55, você tem, portanto, profecia de salvação e consolação dentro de um mesmo livro. Então você tem toda uma sessão, que é do capítulo 40 a 55, que fala especificamente de salvação ligada diretamente a esse gênero. Além, obviamente, que você vai encontrar dentro desse próprio gênero passagens ínicas, como é o caso de Isaías 40, do verso 12 a 26, como você vai observar também no 42 de Isaías, do 10 ao 13, 44 e assim sucessivamente, razão pela qual alguns autores chegam mesmo a chamar isso aí de 44 até o 55 do livro do Messias ou do Cânticos ou do Cântico do Messias. Então, o que nós temos, na verdade, é que dentro da profecia de salvação você pode distinguir, primeiro, o oráculo de salvação, que vai imitar diretamente o oráculo de salvação sacerdotal, que é dado ao sacerdote em resposta a uma súplica individual ou acolhida, como é o caso do sacerdote, do levita, de 2 Crônicas 29, que é um profeta cultico, não é isso? Isaías 40, versículo 55, por exemplo, você percebe esse oráculo de salvação, que é um gênero literário destacado diretamente para ser aplicado ao povo de
Israel. Além do oráculo de salvação, você tem também a proclamação da salvação também, que é um gênero que também está presente dentro dessas profecias, que inclui a lembrança da lamentação nacional, anúncio de salvação, anúncio do dom divino, anúncio da intervenção divina, o objetivo de Yahvé, e tem ainda, em terceiro lugar, o discurso de processo contra outros povos, dentro diretamente do gênero literário profético, que inclui o item de profecia de salvação. Agora, a profecia de desgraça na verdade, nós temos um grande estudo clássico sobre isso daí, que é do Klaus Westermann, onde ele trata diretamente desse discurso profético da época ainda real, na qual eles apenas conheciam um gênero literário fundamental, que era o discurso de julgamento, a qual se abre pela forma do mensageiro, assim fala o Senhor, e vai comportando duas partes essenciais: a exposição das censuras e o anúncio do castigo, frequentemente introduzida pelas palavras hebraicas laquem, eis porque, ou por uma fórmula equivalente. Né? Então, quem utilizou muito dessa estrutura, desse gênero literário profético, de profecia de desgraça, foi Amós. Né? Ele provavelmente seja um dos primeiros profetas críticos que vão diretamente se encaixar dentro desses quadros de profecia de desgraça, do uso desse gênero. Quando se analisa assim, esse discurso está relacionado da seguinte forma: o discurso do mensageiro real, que é o caso, por exemplo, que você vai ver capítulo 1 e 2 de Amós, na qual ele diz assim, fala o Senhor, e termina com a forma correspondente, diz o Senhor. A arenga do pregoeiro público, que está inserido dentro da profecia de desgraça, principalmente quando é credenciada pelo imperativo escutai. Veja Amós, capítulo 3, verso 1 a 12. Amós desempenha, então, aquele papel do arauto encarregado de transmitir decisões divinas. Também tem a lamentação fúnebre, que você vai verificar em Amós, como o oráculo do capítulo 5, versículo 7 ao 17, do 18 ao 20, do 6, do 1 ao 8, que evocam diretamente cerimônias de sepultamento, principalmente ao abrir seus discursos com um grito de luto, rói. Não é isso? Veja aí 5,18, e que é preciso diretamente entender como o profeta chora a morte daqueles que o ouvem. Então, além da lamentação fúnebre, o relato de visão profética e outras formas variadas de discurso profético estão diretamente ligados ao contexto do Antigo Testamento, do trabalho das profecias. Então, nós temos aqui a questão dos relatos, que são uma coletânea profética que redigidos principalmente na terceira pessoa, como principalmente uma forma de intervenção do profeta por ocasião da crise de uma época. Se você olhar Isaías 36 a 39, você tem diretamente esse gênero paralelo que está correspondendo a 2 Reis do capítulo 18 e 20. Se você ler Isaías 36, 39 e juntamente 2 Reis 18 a 20, você vai dizer, ou vai observar realmente essa perspectiva do relato histórico dentro da própria profecia. Ou ainda, se você pegar o da perseguição de Jeremias, no capítulo 19, versículo 1 e 20. Então, se você perceber isso, vocês vão ver que alguns desses relatos são autobiográficos, como aqueles que indicam a missão do profeta, como é o caso de Isaías capítulo 6 e de Jeremias capítulo 1, mas também aquela trama narrativa que envolve todo o livro, que é o livro de Ezequiel, que ele anuncia sua profecia usando essa forma de relato. Então, pessoal, tem muitas boas obras para você poder aprofundar isso daí. Você pode ver na nossa obra
introdução ao estudo do Antigo Testamento, principalmente na parte dos profetas, que eu falo dos gêneros literários. Você pode ver também o Thomas Home, na sua obra Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia, principalmente a partir da página 381, onde ele vai trabalhar também esses conceitos aí de gênero literário da profecia. Então vamos lá. Então, quando nós falamos de profetas maiores, obviamente que nós estamos falando desse conjunto de 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. Cada um desses livros, você sabe muito bem que você pode estudar e deve estudá-lo considerando principalmente o título, não é isso? Quando nós falamos título do livro de Isaías, obviamente que o nome quer dizer Yahvé salvação, ou salvação do Senhor, e o nome do livro é dado diretamente em homenagem ao profeta que o escreve. E o próprio título expressa o conteúdo do livro, não é isso? A salvação vem do Senhor por meio do Messias prometido. Não é sem razão que o nome de Isaías significa Yahvé é salvação. Não é isso? Então, um ponto importante que você deve considerar no primeiro momento do livro do profeta é o nome do profeta e procurar saber o significado e ver a relação que o nome desse profeta tem direto, que o significado do nome desse profeta tem com a sua profecia. Um outro aspecto que você deve considerar no estudo é o cenário social. Por exemplo, no período do ministério profético de Isaías, tanto Israel sob o reinado de Jeroboão II, que data de 782 a 753 a.C., quanto de Judá sobre o reinado de Uzias, desfrutaram durante esse período do ministério de Isaías grande prosperidade. O reinado de Uzias pode ser muito bem descrito como o mais próspero de toda Judá, é isso? Desde a divisão da monarquia, mas, entretanto, a próspera situação econômica da nação foi acompanhada por uma série de vícios sociais. Então, se abriu um abismo muito grande entre ricos e pobres, que levou diretamente a uma rebelião bebedeira e a muitos pecados sociais. A desonestidade era muito comum na vida pública, e nos fins do período estabeleceu realmente uma luta diretamente, como dizer assim, de classe, entre aspas, bem azedada, que chegou realmente próximo à guerra civil. Então, a fome dominava nas ruas de Jerusalém, e de tal maneira que as próprias crianças suspiravam por um pedaço de pão que não havia. Então, nessa hora escura, só uma recha de luz restava, que era através do profeta sagrado. Então, o cenário social é importante, mas também o cenário religioso, não é isso? Porque Judá e Israel estavam dominados pelo sincretismo, principalmente pelo baalismo misturado com o culto a Yahvé. Se você fez uma leitura rápida no livro dos Reis e das Crônicas de Israel, os quais cobrem diretamente o período do ministério profético de Isaías, você vai constatar essa verdade. Até mesmo o profeta, no capítulo 6, testifica de como essa religião gélida e oca o havia influenciado. Então, as superstições e os cultos orientais haviam se misturado com as doutrinas do Pentateuco, a ponto de o próprio Acais, após retornar de Samaria, construir um altar pagão no lugar do altar do Senhor. Então, é com esse discernimento que a gente precisa entender que o culto a Yahvé tornou-se frio, monótono e cerimonioso, que é o que nos diz o capítulo 1 de Isaías. Até mesmo durante o reino do piedoso Ezequias, essas práticas frias, mortas, permaneceram, e razão pela qual o povo tão facilmente se desviou, cometendo seus pecados e seguindo a prática pagã do rei Manassés. Então,
No cenário político, nós já temos um outro contexto. Isaías, no seu ministério profético, ele enfrenta pelo menos duas grandes crises do reino de Judá. Ele enfrenta primeiro uma crise do reino de Acais, aproximadamente 735 a.C., Rezim, que era rei da Síria, e Peca, que era rei de Israel, formaram uma colisão para guerrearem contra o rei da Síria, que era Tiglat-Pileser. A coligação entre a Síria e Israel pressionava o reino de Judá para que se unisse a eles contra a Síria. Entretanto, Judá recusa essa aliança. Essa recusa traz a Judá a indignação das duas nações que combinaram destronar o rei e estabelecer sobre o reino conquistado um rei títere, não é isso? Acais, portanto, ele ficou preocupado com os dois tições fumegantes, que está lá em Isaías capítulo 7, versículo 2 e 4, que provavelmente seja uma referência a Rezim e Peca, e vai buscar auxílio no reino assírio. Mas Deus ordena a Isaías, com seu filho, o Sear-Jasub, que vá ao encontro de Acais, Isaías 7, e ordena-lhe que confie somente em Deus e não na Síria, porque diz assim, porque os dois pedaços de tições fumegantes seriam destruídos. Mas o que vai fazer Acais por causa da dureza do seu coração? Ele impede, a dureza do coração de Acais impede que ele ouça a voz do Senhor. Então, muito embora a mensagem de Deus, por meio do profeta Isaías, desse ao rei Acais o direito de pedir o sinal que ele desejasse para que tivesse certeza de que Deus cumpriria a promessa de livramento, Isaías 7,10, lamentavelmente o rei Acais recusou o conselho de Deus e rebeldemente se uniu ao rei da Síria. E logo, não muito tempo depois, a cidade de Damasco cai nas mãos da Síria, e pouco tempo depois o reino de Israel em 722. Então, como as alianças estabelecidas com os homens fora da vontade de Deus, como não fora da vontade de Deus, obviamente não recebe a chancela divina, mas demorou muito para que o rei Acais procurasse uma aliança com o Egito para se proteger dos seus protetores assírios. Então, quando Deus manda Isaías ir a Acais durante esse período de crise, pessoal, basicamente Deus dá um cheque em branco a Acais. Pede-me o que quiseres, em cima do céu e embaixo da terra. E Acais, portanto, por causa da dureza do seu coração, não pede nada. Aí Deus diz a Isaías, então o Senhor mesmo te dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então veja como as profecias vão entrando diretamente em relação dentro dos relatos. Então você já tem uma profecia que tem um gênero literário aqui, que é o gênero da salvação, que é um oráculo de salvação, dentro de um relato profético, não é isso? Então, além dessa crise que o Isaías enfrentou no reino de Acais, ele também enfrentou uma outra crise no reino de Ezequias, não é isso? Quando o rei Ezequias assumiu o trono, Israel alterou a política externa do rei Acais e pactuou com os filisteus, edomitas, com os moabitas e os egípcios contra os assírios e escapou até mesmo da destruição. Basta ver Isaías 36. No entanto, a nova política com os babilônios era vista com desagravo pelo profeta Isaías. Isso aí. Os arranjos políticos internos, pactos diplomáticos, era para o profeta indicativo de que a destruição do povo de Judá pelos assírios estava próxima. E Isaías vê em todos esses arranjos diplomáticos a destruição muito próxima às mãos do rei da Síria e procura fazer o possível para que tal fato acontecesse. Então, com a morte de Sargão II, Judá e outros pequenos reis ao redor revoltam-se contra a Síria, diante do que Isaías protesta. No entanto, quando Senaqueribe exige a entrega da cidade de Jerusalém, capítulo 36 de Isaías, desafiando a Deus, Isaías percebe
que a Assíria falharia na sua tentativa, como de fato falhou, ficando provada a segurança dada por Isaías ao rei Ezequias por meio da profecia e proteção de Deus. Veja aí, Isaías capítulo 37, versículo 33 a 38. Então, nesse caso, portanto, nós temos o ministério profético de Isaías, que se desenvolve em pelo menos 4 períodos. O primeiro vai do ano em que morre Uzias, que é 740, até a época da ascensão de Acais ao trono, em 735, e abrange na sua maioria os anos do reino de Jotão. E geralmente as profecias desse período estão na sua maior parte do capítulo 2 a 5. O segundo período do ministério profético de Isaías é orientado para o evento importantíssimo ocorrido no início do reinado de Acais, que é a guerra sírio-efraimita, que provavelmente começou e mais tarde se desenvolveu em resposta à aproximação dos assírios. Então, a seção importantíssima que trata disso é do capítulo 7 até o capítulo 9. Data desse período como também o capítulo 1. Então, depois que a guerra sírio-efraimita havia sido ocasionada em sua esteira a punição de Samaria e Damasco por Tiglat-Pileser, 734 e 732, como Isaías havia predito, há um período longo no qual discernimos pequenas atividades desse profeta, e pode se estender esse segundo período até o ano 727, ano em que Salmanasser sucede a Tiglat-Pileser e quando provavelmente morre o rei Acais. O terceiro período do ministério profético de Isaías vai de 727 a 705, que é o ano que ocorre a morte de Sargão. E o quarto período, onde ocorre a intervenção profética de Isaías nos eventos do seu tempo, onde alcança diretamente o seu ápice com a associação com a invasão de Senaqueribe e os acontecimentos que precedem essa invasão. Isso vai do período 705 a 701. E aquela ideia, enquanto aqueles notáveis de Judá negociavam no Egito uma colisão anti-assíria, Isaías, portanto, falava resolutamente contra esta política antiteocrática. Né? Então, por outro lado, quando Senaqueribe estabelece o cerco de Jerusalém, Isaías encoraja Ezequias com a promessa de Deus. O tema de Isaías é Yahvé, tanto o Salvador pessoal quanto também nacional e mundial. Então, quando estudamos profetas maiores, é sempre bom nós entendermos, quando estudamos profetas menores, por outro lado, é sempre bom nós entendermos que a designação de profetas menores não é dada diretamente à estatura física desses profetas, não é dado também a importância do ministério desses profetas, mas principalmente a extensão de suas obras. Tá? No cânon hebraico, eles são conhecidos apenas como os 12. E no nosso cânon, eles são chamados apenas de profetas menores, dado que as suas profecias são realmente mais curtas do que aquele chamado de maiores. É o profeta Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Entendeu? Então, desses, 9 são chamados pré-exílicos, que são diretamente os livros de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, e diretamente 3 são chamados de pós-exílicos, que são os livros de Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa perspectiva dos profetas menores também elas estão inseridas dentro daquele mesmo conjunto de atividade dos profetas, profetizando com aquele mesmo teor de mensagens e, inclusive, utilizando os mesmos gêneros e características gerais. Olha aí, pessoal. Espero que você tenha gostado rapidamente da nossa introdução e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.